Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de Pedagogia. Hoje eu vou dar continuidade a um tema que iniciei com o segundo ano e que apenas apresentei alguns aspectos introdutórios, que é sobre a questão da liberdade de cátedra. E hoje eu quero, estender um pouco mais sobre este assunto, refletir um pouco mais sobre ele, aproveitando essa oportunidade para tratar deste tema, de bastante relevância e importante, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. E eu quero estender então também esse conteúdo ao primeiro ano vespertino, por considerar, um tema bastante relevante e de necessidade, de obter o conhecimento por parte, dos acadêmicos, dos estudantes e estudantes, né, e as estudantes do curso de pedagogia. Portanto, nós vamos hoje então darmos continuidade a esse tema chamado a liberdade de cátedra. Bom, nós poderíamos iniciar lá, pelo período da Grécia, passando pela Idade Média, depois após a Revolução Francesa, buscando, nesses períodos, o que é que existia a respeito da liberdade de ensino, da liberdade de aprender. Mas eu vou dar continuidade retomando a questão da educação na perspectiva e também na história da educação brasileira. Na aula anterior, com o segundo ano, nós apresentamos que essa liberdade de cátedra ela, foi prevista na Constituição de 1942. Na verdade, sim, mas a primeira vez que ela aparece na Constituição é na Constituição de 1934, né? No artigo 155, lá então está escrito: é garantida a liberdade de cátedra. E na Constituição de 1937, ela é retirada, ela é, restringida da Constituição de 1937, porque foi uma Constituição, com fins de manter a ditadura Vargas, e aí ela tem toda uma característica autoritária, e aí ela vai então retirar então esta questão que previa a liberdade de cátedra. E aí é retomada na Constituição de 1942. Então, na Constituição de 1942, volta no artigo 168, parágrafo 3º, inciso 4º. E aí, é claro, passa-se por um período, depois de ditadura militar, e novamente essa liberdade de cátedra ela deixa, de existir, ela também é retirada. O professor naquele período ele não tinha nenhuma liberdade, de ensinar, nem liberdade pedagógica, nem liberdade didática, nem liberdade de avaliação. Ele era um professor cumpridor de tarefas. Ele era um técnico que cumpria já, o ensino, a forma de ensino, o conteúdo previsto nos manuais, previsto nos livros didáticos, e ele deveria de seguir o que estava previsto ali. E aí, nesse sentido, ele não tinha nenhuma liberdade de cátedra, ele não tinha uma liberdade de ensinar, nem tampouco de desenvolver ações pedagógicas condizentes com as necessidades daquele grupo que ali estava na sala de aula ou na instituição escolar. E aí ela vem, aparecer novamente na Constituição de 1998, no artigo 206. Lá então está previsto justamente essa questão da liberdade de cátedra. E no artigo 207, é a garantia da autonomia universitária. Eu vou aqui, lembrar vocês como é que está lá essa garantia da liberdade de cátedra na Constituição, de 1998. Lá no artigo 206, então diz o seguinte: o ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. No inciso terceiro, diz o seguinte: pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. No artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, isso já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá na Lei 9.394, de 96, no artigo 3º, ela vai estar dizendo o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, todos devem de ter, né, as mesmas condições, a igualdade de acesso, igualdade de permanência. Então, ela passa por essa liberdade de ensino também. A liberdade de cátedra, ela é uma liberdade do professor pesquisar, ensinar, né, também passa pela liberdade, entende-se a liberdade de aprender também. E aí, né, a LDB diz ainda liberdade de aprender a ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ela diz ainda assim dizendo, pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. E aí ele diz o seguinte: respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, isto é o que, né, prevê, o que aponta a Constituição Federal de 1998 e a LDB, né, referente à questão da liberdade de cátedra, que é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Eu não sei se vocês todos, né, do segundo ano, do primeiro ano, puderam ou tiveram a oportunidade de assistir a palestra, né, da Selma Pimenta Garrido. Ela está disponível lá, podem procurar lá, né, na questão a palestra do PIBID lá no YouTube. E foi muito interessante. Mas, se não tiver liberdade de aprender, liberdade de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, impossível de desenvolver um estágio supervisionado na perspectiva do que ela apresentou, como sendo uma atividade não apenas de observação, mas uma atividade de pesquisa, de estudo. Observação, pesquisa, estudo, avaliação, apresentações de perspectivas críticas com relação, né, à gestão, ao desenvolvimento, aos problemas, às relações. E isto tudo baseado dentro de uma condição histórica, das condições, né, na realidade em que está inserida a instituição escolar. Então, o professor, para desenvolver um trabalho de pesquisa, de estudo, de abordagem crítica, ele precisa ter liberdade para desenvolver a sua atividade. Um professor, ele dentro de uma sala de aula, ele, né, precisa muitas vezes desenvolver atividades dinâmicas, diferenciadas, respondendo a necessidades, né, dos alunos, necessidades às vezes pessoais, necessidades também especiais, também as necessidades de aprendizados. Então, nesse sentido, o professor precisa ter essa liberdade. Outro ponto fundamental: é impossível de existir ciência, da construção da ciência, sem a liberdade, né, de pesquisar, de experimentar, de estudar. E por isso o professor ele precisa ter essa liberdade. Ele não pode estar amordaçado, né, impedido. E é justamente, né, nesse tempo, né, atual em que estamos vivendo, determinadas propostas, elas vêm sempre no sentido de impedir essa liberdade do professor. Aí, nesse sentido, vem aí
a escola sem partido, né? Tentando impor a sua ideologia com a justificativa de que quer impedir que o professor venha doutrinar os seus alunos, mas vem trazer uma doutrina ideológica que corresponda aos interesses de um grupo que vem com uma proposta educacional. A escola militar também tem nessas características, o professor não vai ter liberdade nenhuma, né? Ele simplesmente vai cumprir determinadas atividades e tarefas que é supervisionada, né, por um grupo, né, de militares. Portanto, o professor precisa ter justamente esta liberdade. Lembra daquele quando surgiu essas grandes discussões, né, nessa questão da escola sem partido? A ministra Carmen Lúcia se manifestou da seguinte maneira em análise, quer dizer, a arguição de descumprimento de preceito fundamental de 548, que é essa arguição. Então, ela diz, ó, liberdade de pensamento não é concessão do Estado, é direito fundamental do indivíduo que a pode até mesmo contrapor ao Estado. Por isso, não pode ser impedida sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde vai dar não é o caminho do direito democrático, mas da ausência de direito e déficit democrático. Portanto, qualquer tentativa de cerceamento da liberdade do professor em sala de aula para expor, divulgar e ensinar é inconstitucional. Também o pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária, como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que é exposta no inciso 5º do artigo 1º da Constituição do Brasil. Portanto, vejamos bem lá no meio, ela diz, ó, por isso não pode ser impedida sob pena de substituir-se o indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar, e onde vai dar não é o caminho do direito democrático. E até que ela diz também que o indivíduo pode até mesmo contrapor ao Estado. Se o Estado não está, né, desenvolvendo uma política educacional que possa, através da educação, desenvolver um ensino que venha possibilitar a humanização dos indivíduos, dos estudantes, das pessoas para a vivência em sociedade, ela deixa de cumprir o seu papel fundamental, que é de educar as pessoas para a humanização. E para isso o professor precisa ter liberdade. A liberdade de ensinar, liberdade de aprender, né? Nesse sentido é a liberdade de cátedra. Vocês vão ver lá, né, depois, né, no YouTube, né, nessa reflexão, nesse estudo, nessa análise, que lá na capa do vídeo, na verdade, eu estou até aprendendo a fazer capa de vídeo já, né? Não tá de acordo, ou muito dinâmico, ou muito estratégico, de acordo com, né, as características previstas aí no YouTube, né, para chamar a atenção, ser mais clicado e tudo mais, mas já estou aprendendo alguma coisa diferente. Lá, mas eu coloquei uma capinha lá, que tem lá uma imagem, né, de um pássaro. E aquele pássaro representa o chamado, retirado da história do livro, né, de Richard Bach, que é Fernão Capelo Gaivota. Aquela imagem lá é retirada, então, justamente, né, de uma imagem que vem contar essa história do Fernão Capelo Gaivota. Quem que era o Fernão Capelo Gaivota? O Fernão Capelo Gaivota, ele, né, queria aprender a voar e conhecer outros mundos. Ele não estava satisfeito com aquela, né, ação de estar apenas voando da praia para o alimento, do alimento para a praia. Ele queria sair, voar, aprender voos diferentes, rasantes, né, e assim por diante. E ele vai se arriscar, ele vai para outros mundos, ele vai tentar aprender voos diferentes, rasantes, velozes. Ele quebra a cabeça, cai, ele quebra também, não quebra a cabeça, não podia quebrar, né? Ele quebrou a asa, porque quebrou a cabeça morria, né?
É uma maneira de dizer. Ele, quer dizer, ele sofreu variações, né, na tentativa de aprender voar voos, né, velozes diferentes. E ele é rechaçado pelo grupo, ele é criticado pelo grupo, porque ele deveria de ficar ali, não deveria de sair, ele deveria de se acomodar e concordar por ser uma gaivota que fica o tempo todo voando da praia para o alimento no mar e do alimento do mar para a praia. Vejamos bem aí que essa história tem um fundo muito interessante, né, uma relação muito interessante com aquilo que a gente está falando. Quando as pessoas não têm a liberdade de buscar, de aprender, ela fica dentro daquela acomodação, ou então ela fica cumprindo aquilo que determina um grupo dentro de uma sociedade, um grupo dominante, que quer que as pessoas aprendam aquilo que eles querem. Nisso está a questão do neoliberalismo, né, que vai justamente com essa proposta de que a educação ela tem uma única finalidade de preparar o indivíduo para o trabalho e nada mais. Mas a educação ela vai além disso, ela vai muito além. As pessoas devem estar se preparadas sim para o trabalho, para o exercício da profissão, de qualidade, de competência e tudo mais. Mas o ser humano, ele é além do trabalho. A sua formação cultural, sua formação pessoal, a sua formação para ser humano, né? Não adianta nada o cara ter uma grande competência na questão da medicina, do direito, de outras áreas, mas ele não tem nada de humano, de humanidade. Então, nesse sentido, nessa questão, o professor, para desenvolver uma educação que vise formar as pessoas nesse sentido, ele precisa ter essa liberdade que chama liberdade de cátedra. Então, nós vimos aí, portanto, aqui na Constituição, ela garante essa liberdade de expor ideias e pensamentos e a liberdade pedagógica dos professores, né? Portanto, nesse sentido, é importante que a gente pense nessas questões, né? Porque, vejamos bem, que também a liberdade de cátedra, ela não é a liberdade de ensinar, não comporta uma decisão unilateral, de vontade. A imposição fere a democracia do ensino. Não é só uma vontade de uma pessoa, do professor, que deve de prevalecer. O docente deve saber ouvir o aluno, deve diagnosticar suas limitações ou desinteresse. Portanto, a liberdade de ensinar não comporta a acomodação ou descompromisso com a aprendizagem. O docente que quer ser livre para ensinar e ser respeitado pelo aluno, deve investir em sua formação e a ampliação de seus conhecimentos. Muitos docentes apenas repetem conteúdos, não buscam aprofundar-se, né? Então, justamente nesse sentido, a liberdade de ensinar não comporta, não aceita a acomodação ou descompromisso com a aprendizagem. Então, portanto, a sala de aula dos alunos ela tem uma realidade muito peculiar, uma história peculiar. Cada sala tem as suas características. Eu já vi muitas vezes essas questões acontecer comigo. Um mesmo conteúdo para as mesmas turmas, muda, né, se é vespertino ou se é noturno, mas é primeiro ano noturno, primeiro ano vespertino, o mesmo conteúdo, a mesma disciplina. Uma aula com determinadas estratégias dinâmicas pedagógicas para um grupo, tudo bem, foi uma beleza, deu tudo certinho, que maravilha. Para outra, a sala, que é do no mesmo ano, mesma série, não deu certo. Portanto, cada sala tem a sua característica. E o professor, então, precisa ter essa liberdade de percepção para, né, desenvolver ações pedagógicas diferenciadas. E se ele tem um livrinho lá, né, para cumprir aquelas tarefas, aquela forma, aquela didática, aquela metodologia na sala de aula, que aplicou para a noite, aplicar para a turma da vespertina, então ele poderá, né, não desenvolver
de forma adequada, de qualidade, o seu ensino. E por isso, para isso, ele precisa ter essa liberdade. A liberdade de ensinar também não comporta na opção de dar qualquer aula, nem ensinar o que bem entender, mas o docente deve pesquisar e preparar a aula. Então, a liberdade de cátedra também passa por este compromisso. A liberdade de ensinar, ela não comporta desorganização, relaxamento ou irresponsabilidade. O ato de ensinar requer a seriedade em primeiro lugar. Em primeiro plano, as aulas devem ser dinâmicas, divertidas, objetivas, claras, de fácil entendimento, sempre buscando correlacionar a teoria com a vida cotidiana dos alunos. Como é que um professor que não tem liberdade de ensinar, de questionar, de levar o aluno, o estudante, a desenvolver ações, perspectivas críticas, como é que ele vai fazer isso se ele não tem liberdade de ensinar? Como é que ele vai fazer, né, as pessoas se perguntarem, nesse período, por que está acontecendo a pandemia? De onde ela veio? Por que morrem mais pessoas dessa classe social? Por que as nossas ações políticas estão agindo dessa maneira? Portanto, o grupo dominante, eles não querem professores pensantes. Eles querem professores que cumpram as determinações já pré-estabelecidas, já organizadas, um técnico que cumpre aquilo que já está previsto para um tipo de sociedade que é aquilo que um grupo social determina. Então, nesse sentido, a liberdade também de ensinar não comporta o direito ao isolamento, nem a arrogância de se achar o dono do supremo da verdade, mas o educador deve colocar-se numa posição de humildade, ter receptividade, acessibilidade aos alunos. O professor, ele não vai conquistar o respeito do aluno através do autoritarismo. Ele vai conquistar, né, o aluno justamente através da sua prática. Ele vai conquistar, ele vai mostrar a sua autoridade através do exercício da docência, da sua competência, da sua qualidade, da sua aproximação com o aluno, do seu entendimento, do seu respeito pelo aluno, do respeito pela liberdade de ensinar. Então, nesse sentido, a liberdade em ensinar não comporta desestímulo. Isso é importante. Eu uma vez estava trabalhando com um grupo de professores na pós-graduação e eu estava trabalhando com questões das metodologias de ensino. E eu acho que eu estava trabalhando com metodologia de ensino de História e Geografia. E eu disse para as professoras que ali estavam, dizendo o seguinte: olha, professoras, se vocês amanhã, no próximo mês, porque estava próximo a distribuição de aulas, se naquela distribuição de aula sobrou geografia para você, e você não gosta de geografia, mas é a única disciplina que você sobrou para você trabalhar com ela e você vai trabalhar, não chegue na sala de aula, no primeiro dia de sala de aula, e diga assim: olha, eu não queria trabalhar geografia, mas foi a única coisa que sobrou para mim. Por isso eu vou. Olha, eu disse assim: vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu até exagerei para os professores. Eu disse: ó, vocês podem até dançar pelado, mas não fará efeito nenhum. Bom, aí passou-se uma semana, teve, né, outra aula comigo na mesma disciplina, naquele grupo de pós-graduação. Aí no início da aula, uma professora levantou e falou assim: professor, o senhor lembra o que o senhor disse na aula passada? Ah, falei tantas coisas, não lembro mais ou menos algumas. O que você quer dizer com isso? Ela falou assim: o senhor disse que se a gente pegasse uma disciplina, não falasse. Eu lembro disso, eu lembro. Pois é, aconteceu comigo. Falei: então não vá fazer isso, né? Então, nesse sentido, o professor, ele não deve ser aquele que desestimula. Ele precisa sempre estar, né, buscando resolver as situações de desinteresse, né, de descontentamento, e nem que o docente seja condescendente com o desinteresse do aluno e desista de incentivá-lo. Não pode. O docente é o ponto referencial do aprendizado do aluno. Se ele não estimular a curiosidade de aprender, do aluno, quem fará?
se não estimular essa curiosidade do aluno a aprender, quem é que vai fazer isso? Quem? Então, a liberdade também de ensinar, gente, ela não comporta aplicações de avaliações com o fim único de prejudicar o aluno. E isso existe. Tem professor que tem a habilidade de fazer a avaliação com o intuito só de prejudicar o aluno. Bom, tá forma, deixa a prova chegar, vocês vão ver, né? Então, às vezes dá umas aulas que não motivam, ou conteúdos que não estão adequados, ou até com o nível de aprendizado daqueles grupos de alunos, e aí ele fica ameaçando com a prova. Eu lembro muito bem que eu fui trabalhar no Mato Grosso, lá numa cidadezinha de General Carneiro, e trabalhei com a história, né, brasileira. E cheguei na manhã, na sala de aula, na turma da manhã, para trabalhar com então essa disciplina História Brasileira. Com aquele manualzinho, com aqueles conteúdos já ali pronto, né, indicativo, com algumas tarefas indicativas. Eu entrei na sala de aula, comecei, né, a fazer uma coisa dinâmica, diferente, para contar a história da educação brasileira e tal. Mas história da educação brasileira, na história do Brasil, né? Estou misturando aqui. E aí eu pedi para alguém ler o texto, né? Pelo menos ler um pouco do que estava dizendo naquele texto e depois repensar o texto. Gente, quando começou a ler o texto que estava no livro, foi dessa forma. O outro aluno, Zil, e assim por diante. Todo mundo. O que eu fiz? Eu deixei o conteúdo e fui ensinar essas crianças da quinta série a ler. Porque como é que eu ia trabalhar a ensino de história do Brasil sem que tivessem habilidades de leitura? E aí o primeiro bimestre eu só ensinei a ler. Utilizei os livros, os textos, né, que estavam no livro didático de história, sem fazer uma contextuação analítica, sem discussões, sem pesquisa, sem algumas abordagens, apenas para que eles pudessem desenvolver habilidades de leitura. E vocês acreditam que tiveram professor que, depois de perguntar o que aconteceu com aquelas crianças aprenderam a ler? Então não adianta. Então o professor precisa ter essa liberdade de perceber e entender a sua sala de aula, os seus alunos, a sua história. O Paulo Freire diz muito bem sobre isso. Antes de eu ensinar latim ao João, eu primeiro preciso saber quem é o João, onde mora o João, o que faz o João, a sua família, onde trabalha, o que eles fazem, como vivem, como residem, como é que é a sua residência. O latim vem depois. Mas tudo isso, ele precisa ter justamente esta liberdade. Então, a liberdade de ensinar não deve ser confundida com o autoritarismo. E aí, é claro, já falamos demais hoje, né, um pouco maior, mas eu quero encerrar então essa discussão, essa reflexão sobre a liberdade de cátedra, trazendo, né, um pensamento do Paulo Freire que diz o seguinte, que foi trazido também pela palestra primorosa, né, da professora Selma Pimenta Garrido, quando falou do PIB de estágio nessa semana, né? E mais uma vez, né, que vocês podem estar lá no YouTube e não percam, vale a pena, né, assistir aquela palestra dela que, né, trouxe diversas abordagens e também uma contextualização da nossa realidade atual. Mas vamos ao pensamento de Paulo Freire. Ele diz o seguinte: o ensino tem por finalidade formar o estudante para que consigam se situar no mundo. Isso é importante, se situar no mundo, ler o mundo, analisar e compreender o mundo e seus problemas, com vistas a propor formas de superação e emancipação humana e social. Gente, como é que o professor vai fazer isso sem liberdade de ensinar, de aprender, de pesquisar? Como é que ele vai conseguir fazer com que o aluno situar no mundo onde você vive, como é que é a realidade do mundo que você vive, lá da sua vila, da sua realidade, por que ela é assim? Por que lá? Então, questionar toda essa realidade, ler o mundo, o mundo, isso é importante, saber perceber a realidade do mundo, isso precisa ter uma percepção, espírito crítico, né? Analisar e compreender o mundo e seus problemas, com as vistas propor formas, superação e emancipação humana. Então,
isto só é possível se houver a liberdade de cátedra. Então, portanto, eu vou estar disponibilizando, né, essa nossa conversa aqui hoje lá no canal, né, do YouTube, e também terão algumas indicações na descrição de textos de para leitura, para pesquisa. Vai estar disponibilizado lá também na descrição, né, uma cartilha de orientação docente sobre liberdade de cátedra, ensino e pensamento. E vai estar também um livro do professor Rodrigo Ribeiro de Souza, da Unicamp, Liberdade de Cátedra, Direito Fundamental previsto na Constituição. Então, vocês poderão, então, ter nas possibilidades de vocês, consultar, né, e olhar esses textos que estão indicados lá na descrição, do vídeo no YouTube. Muito obrigado e espero que tenha contribuído para o entendimento dessa questão da liberdade de cátedra. Até mais.